Beleza, vamos lá, né? Então, pessoal, boa noite. Nossa sexta aula de administração da produção. Hoje a gente vai conversar sobre um método, né, para a gente localizar, né, as operações produtivas. Então, quando a empresa ela quer se instalar no local, além dos incentivos fiscais que podem acontecer, certo? A gente vai aprender a fazer um cálculo simples, tá? Para a gente determinar a localização aproximada, logicamente, da instalação de uma indústria, certo? E a gente vai verificar que algumas, em tipos de empresas, é necessário analisar isso, e outras não tem importância, tá certo? Então, hoje a gente vai analisar como a gente pode, né? Claro que isso é a escolha do gestor, né? Então não é uma regra, não é uma norma, né? Não é uma imposição, mas como gestor, né? Você precisa usar todas as ferramentas existentes para você ter a maior eficiência no seu processo produtivo, tá certo? Vamos lá. Então, inicialmente, ó, nossos objetivos, né? A gente vai resumir a importância das decisões, né? Então, veja, tudo que você aprende, né, que você acumula como bagagem, vai servir para você usar como base para sua tomada de decisão, para que a sua decisão seja mais assertiva possível. Então, você vai se munir, né, de todas as ferramentas possíveis para lhe ajudar a tomada de alguma decisão. Então, hoje a gente vai resumir a importância das decisões de localização das instalações produtivas na gestão da produção. O segundo objetivo nós vamos listar os fatores que influenciam nas decisões de localização. E, por fim, aplicar as técnicas de centro de gravidade e ponderação de fatores nas decisões de localização. Certo? Então, nós vamos passar por esses três objetivos. A aula de hoje é curtinha, tá? Esse tópico é bem rápido. Vamos lá. Introdução, né? Então, a gente vai falar dos fatores relevantes na decisão. Tá? Então, lembra que vocês serão gestores. Vocês serão obrigados a tomar decisões. Né? Ou obedecer a decisões tomadas por alguém. E aí você vai ter que ter condições de analisar e possivelmente criticar alguma decisão tomada. Agora, para isso, você tem que ter argumento. Então, por isso, tanto se for o cara que vai tomar a decisão e o cara que vai obedecer a ordem, você precisa saber o que está fazendo. Então, a decisão de localização de unidade pode não ser tão relevante para outras organizações. Então, por exemplo, um serviço de call center não tem motivo para se preocupar com o transporte de matéria-prima e nem tanto de produtos acabados. Lembra que no processo produtivo, né, a sua indústria, ela vai receber os insumos, né, dos seus fornecedores e você vai enviar o produto para os seus clientes. Então, essa localização dos fornecedores, bem como a localização dos seus clientes, é importante, né? Mas no caso do serviço, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece no mercado que está bem aquecido aqui em Pernambuco. Aquele mercado de portaria remota, aquela portaria inteligente, né? Ou seja, vai se acabar a função de porteiro, né? Porque um custo de mão de obra dos condomínios é muito elevado e ninguém mais consegue pagar o condomínio. Então, a saída vai ser o quê? Reduzir com essa parte de mão de obra. Então, o porteiro, ele vai ter que se capacitar para ser um supervisor, certo? Para poder
se mantiver, né, empregado. Então, o que acontece? Você chega no prédio desse, toca na portaria. O interfone não vai tocar na central na portaria, vai tocar na central que está lá na Bahia, por exemplo. E ele tem várias câmeras que conseguem acompanhar. Então, para quem trabalha no setor, pouco importa onde vai estar situado o conceito, né, a central. Né? Claro que pode ser que tenha uma região que o cliente prefira que a central esteja mais próxima. Né? Não é? Como é que um cara lá na Bahia vai conseguir acionar, né? Ou seja, eles têm tecnologia para isso. Né? Então, a portaria remota, você percebe muitos prédios, né, hoje em dia, com o intuito de quê? De redução de custos para o síndico ou o condomínio. Né? Inclusive, muitos desses empresas, o que é que faz? O condomínio alega que não dá para contratar, porque tem que demitir o funcionário. E para a gente demitir o funcionário, vai ter um custo, né, de indenização. Aí o que, é que a empresa faz? Empresta dinheiro ao condomínio para que você pague esses custos, e no financiamento dele, ele incorpora esse valor. Certo? Então, às vezes, a própria empresa paga as custas e você vai pagando em suaves prestações, né, durante alguns anos, né, 2, 3 anos, né? E depois desse período, o equipamento, que são bombas, né? Bombas não, motores de alta velocidade para abertura e fechamento de portão, ele passa a ser do condomínio. Certo? Então, veja que a gente vai analisar alguns setores, a localização, né, por preocupação do transporte, tanto das matérias-primas quanto dos produtos acabados, não é necessário. Então, nesse caso, não tem necessidade de a gente analisar, verificar o que a gente vai fazer hoje. Mas quando eu tenho que colocar na balança onde vai ser localizada a minha indústria, para onde eu vou vender, por exemplo, se eu vou exportar, né, é importante você ter um porto, né, uma ferrovia, para que eu consiga o quê? Desovar esse material, para baratear o meu frete, né, e para que eu possa tornar o mais competitivo no mercado. Né? Lembra, o que mantém qualquer empresa viva no mercado é a competitividade. Então, se seu preço não tem condições de manter, o seu preço é barato, mas quando eu jogo o frete, fica muito caro. Né? Às vezes, a gente vai comprar um material aqui, e às vezes é mais barato comprar em São Paulo e pagar o frete. Então, veja, tem empresa que produz o material aqui, e você é mais barato comprar em São Paulo e pagar o frete. Então, veja o absurdo, né? De mercado que a gente tem. Então, a disponibilidade de serviço de telefonia de qualidade é mais importante para esse tipo de processo. Ou seja, se eu tenho um call center, eu preciso investir mais na minha internet, né, de alta qualidade, do que na localização. Claro, se eu for localizar e instalar a minha empresa numa região que não tenha esse tipo de serviço, aí tudo bem, tá certo? Mas não é questão de distância, é questão de qualidade do serviço. Beleza? Vamos lá. Então, a importante decisão de localização das operações deve-se a dois motivos principais. Primeiro, depois de instalar uma empresa, não é fácil voltar atrás. Né? Lembra que a empresa é algo fixo. Né? Ou seja, você compra um terreno, vai pagar um terreno não sei quantos anos, né? Então, não é tão fácil, vamos mudar. Né? Botar mais para a indústria no caminhão, né? No baú do caminhão e levar. Né? E a influência sobre o desempenho da empresa. Né? Então, são esses dois motivos, né, que eu preciso levar em consideração por ser muito importante a decisão. Então, montar uma estrutura de produção geralmente envolve um montante considerável. Existe um dinheiro aqui aportado muito grande. Às vezes, esse dinheiro é um capital exterior, é um investidor, né, que colocou o dinheiro lá dentro. Né? Então, ele quer resultado.
Uma vez construída a estrutura física da instalação e dispostos todos os equipamentos dela, pode não. É trabalhoso e caro efetuar qualquer mudança. Depois que a empresa se instalou, para tirar, é só se for uma coisa muito grave, né? Além disso, o desempenho da empresa no mercado é influenciado pela localização de suas unidades produtivas. Ou seja, ele fala, alguns consumidores dizem haver diferença de qualidade no produto de uma mesma empresa em diferentes lugares. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui também, na nossa região. O leite Betânia, tá certo? Alguns lotes, eles vêm com endereço de Sergipe. E alguns lotes vêm daqui do próprio estado, de Pernambuco. Né? E, se não me engano, acho que é em Pedra. É um município aqui do interior, né, próximo a Venturosa, né, entre Garanhuns e Arco Verde, está instalada a fábrica da Betânia. Certo? E também existe uma fábrica da Betânia em Sergipe. Então, aonde você tem, aí, dependendo do local que venha o produto, você pode sentir uma certa diferença daqui. Eu me lembro que há muito tempo, não sei como está hoje, certo? A cerveja em Pernambuco da Brahma e a cerveja em João Pessoa, né, o sabor era totalmente diferente. Porque a cerveja que era produzida em João Pessoa utilizava a água de lá. E na época, a água ela tinha uma qualidade um pouco diferente. Então, o pessoal falava que a Brahma, que era produzida na Paraíba, era de uma qualidade um pouco inferior à que era produzida aqui. Então, como é que se a empresa quer manter um padrão se existe uma diferença? Né? Porque muitas vezes você não tem fábrica, apenas você invasa o líquido. Né? O líquido já vai pronto, né? E você chega lá e invasa. É o invasadora, né? Vamos lá. A disponibilidade de fornecedores de matérias-primas, ou seja, dependendo da matéria-prima que cada né, empresa recebe, vai impactar no produto produzido. Teve alguma coisa aqui, né? Saiu no jornal esses dias, e o produto causou. Não, foi a questão aquela canetinha da moda, né, que emagrece, o tal do Ozempic, né? Ou seja, a farmacêutica, a empresa farmacêutica, alegou que existia um lote circulando no mercado clandestino, né, pirata. Né? E aí, como o pessoal comprava mais barato, né, então, algumas pessoas pegaram a passar mal e foram internadas por reação colateral. Certo? Então, dependendo do fornecedor, nesse caso, no caso mais gritante, que realmente é uma falsificação. Né? Mas dependendo da alteração do fornecedor, pode ser que aconteça uma diferença. Certo? Por exemplo, no meu caso, se eu for comprar cerâmica, né? Se mudar o lote, já pode mudar a tonalidade das pedras. Porque depende da temperatura do forno, né? Depende do material que vai ser utilizado em cada fornada. Né? Então, quanto maior o controle de qualidade, para garantir que a dosagem certa de cada material, né? A quantidade de água que é colocada, a quantidade de argila que é colocada, né? Para você queimar, né? Para manter o quê? O corante ser colocado na quantidade certa, para quê? Para que exista um padrão a ser seguido. Às vezes você muda o fornecedor, né? Porque o outro, como é muito distante, demora 30 dias para chegar, e eu estou precisando para entregar para amanhã, então eu vou pedir a outro. Né? Às vezes eu compro mais caro, mas mesmo assim não consigo manter a qualidade, certo? Então, a importante decisão de localização é porque à medida que eu tomar a mudança de ideia é difícil e onerosa, cara, né? E pode influenciar no desempenho da empresa, por conta da distância dos fornecedores. Então, além desses dois, eu tenho que analisar aqui os fluxos, né, da rede de operação. Então, localizar a unidade de produzir próximo ao fornecedor
facilita o fluxo de entrada, ou seja, mas não precisa só pensar na entrada, eu tenho que pensar na saída, né? Então, se eu tiver como escoar esse produto também, eu vou facilitar, além da minha qualidade, eu vou baratear o meu frete. Então, esse processo aí é chamado de logística de suprimentos, né? Existe uma disciplina chamada gerenciamento, né, de suprimentos, né? É uma pós-graduação, para ser especialista nessa parte de gestão. Então, a decisão de localização que leve mais em consideração o acesso aos mercados facilita o fluxo dos produtos acabados. Então, isso aqui é a logística de distribuição. Então, você tem que se preocupar com a compra e com a distribuição. Se você pensar, a energia que chega na nossa casa, né, tivemos um acidente aí essa semana, né, segunda-feira, final na sexta-feira, acredito, né, que parte da cidade ficou sem energia, porque existe a energia que é gerada na usina, a energia ela é transmitida pela chassi, e quando ela chega dos grandes centros, ela é distribuída pela concessionária local, né? No caso da Bahia, a Coelba, né? No caso do Norte, a Equatorial, né? No nosso caso, nós temos a CELP, né? E por aí vai, certo? Então, tanto eu tenho que me preocupar com a logística de suprimento, quanto a logística de distribuição. O que eu tenho que buscar é o equilíbrio, tá certo? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Por quê? Porque a distribuição vai impactar no frete. E quem vai pagar o frete é o cliente. Tá certo? Ó, se a decisão de localização levar em conta somente a proximidade das fontes de suprimento ou ao acesso aos mercados, o custo de material das matérias ou o custo de transporte do produto acaba tendo peso constante. Ou seja, se você pender a balança para um dos lados, onde vai ter o custo? Do transporte. O transporte de quê? Ou da matéria-prima ou do produto acabado. Então, o custo de transporte depende da distância e das características dos produtos. Quanto mais perto a empresa estiver do fornecedor, menor esse custo. Se a empresa produzir próximo ao mercado consumidor, mais baixo será o transporte dos produtos acabados. Agora, quando a gente fala da característica do produto, por exemplo, uma usina de beneficiamento de cana para a produção de açúcar, coisa típica aí do Nordeste. Né? A nossa cana de açúcar ela é mais utilizada para a produção de açúcar, pensando na exportação, do que para a produção de etanol. Então, no processo de transformação, utiliza a cana trazida da lavoura, mas nem toda a sua parte tem utilidade para a fabricação do produto final. Nós temos o bagaço, a casca e as impurezas, que são descartados. Olha o resíduo aí, ó. Né? Então, veja, o volume que eu recebo não é 100% usado. Eu vou ter algo que eu tenho que usar o quê? No caso do bagaço, eu posso queimar ele para gerar energia. Né? Então, assim, algo que não vai ser usado, eu tenho que pensar em quem vai usar isso. Né? Então, se eu tenho, sei lá, uma empresa para reciclar lixo eletrônico, por exemplo, eu vou receber o lixo eletrônico, eu vou ter que, né, desmontar as peças, né, e separar em categorias e dar destino a cada categoria. Então, vai ter coisa que eu vou vender como sucata, né? As placas, onde você tem aqueles metais nobres, é um valor mais interessante, né? Então, você paga pelo peso, né? Então, você tem essa parte aí. Então, por exemplo, a cada 100 quilos de matéria-prima transportada para a usina, tem-se que 50% vira açúcar e serão levados para o mercado consumidor. Além disso, o transporte é mais complicado que o açúcar, pois a acomodação não é perfeita, porque ó, o açúcar você consegue condicionar bonitinho. A cana, a empilhadeira joga na sua carroceria. Né? Então, vem de uma maneira. Então, a questão do transporte da matéria-prima
ela é mais complicada do que o açúcar. Certo? E eu tenho aqui um rendimento, sei lá, de 50% apenas. De 100 quilos que eu recebo, eu consigo converter 50 quilos. O resto é perdido aí vou ter que dar um jeito de utilizar. Aí, ó, o transporte da matéria-prima é mais caro e difícil do que o transporte do produto acabado. Então, a empresa tem que Professor, reduzir o custo de transporte da matéria-prima. Se é o mais difícil, ele se torna mais caro. Então, a ideia é o quê? É instalar a usina mais próximo do canavial. Aí, muita gente do supermercado, loja, departamento ou de eletrodomésticos investe em centros de distribuição, aqueles grandes galpões, né? Se você perceber, se você entrar no site do site de compra online, né? Quando um produto falta num, falta em todas as lojas, inclusive nas concorrentes. Por quê? Porque o estoque ele é comum, né? O galpão ele é comum a todo mundo. Zerou no galpão, zerou para todo mundo, tá? Então, ou seja, eu tenho que localizar esses galpões mais próximos dos grandes centros. Para quê? Para que o meu lote chegue mais rápido à minha loja. Porque hoje em dia, as lojas não têm mais espaço para estocar material. É aquele estoque mínimo, né? Às vezes, o próprio estoque já é espalhado pela loja, né? Para que dá um vencimento maior. Aquelas televisões ficam empilhadas lá e o cara fica lá se esgoelando. Olhe, temos agora uma promoção, né? Que nunca foi feita no Brasil. Tudo conversa, certo? E aí ele dá R$ 200 de desconto e aí você faz como um besta e compra lá a televisão por impulso, achando que está fazendo um grande negócio. Então, lá. Então, além disso, as empresas preferem localizar os seus centros de distribuições em vias de fácil acesso, ou seja, já pensasse, tu vai criar uma granja, né, para criação de ovo e o caminho da granja até a BR é todo esburacado. Então, você vai ter um índice de perda de material, né? O caminhão vai ter que andar mais devagar, né? O tempo de entrega vai demorar, então tudo você tem que levar em consideração por conta dos espaços físicos necessários. Ó, alguns produtos acabados devem ser entregues em tempo curto, por exemplo, pizzaria, né? Eu não falei nem farmácia, né? Se você olhar a Drogazil, a cada 500 metros ou 800 metros tem uma Drogazil. Eles traçam um raio de ação para cada farmácia de 500 metros, né? Porque o cara entrega de bicicleta. Então, a cada 500 metros, você tem uma Drogazil, uma farmácia, para que uma atue nesse limiar da outra. Então, para você entregar uma pizza, né, você precisa de quê? De tempo, da distância. Por exemplo, a Domino's, né, essa mega franquia, né, internacional, nos Estados Unidos, se a sua pizza não chega em até 30 minutos, você não paga pela pizza. Só que no Brasil, tinha que ser no Brasil, esta, é, essa, esse benefício que a pizzaria fornece aos clientes não vale para o Brasil por conta do trânsito do Brasil. Tá? Então, no Brasil não existe. Né? Você não consegue obter esse benefício. Então, ó, para conseguir entregar os produtos finais mais rapidamente, a pizzaria, o banco de sangue e a gráfica produto jornal precisam localizar-se mais próximo de seus consumidores. E você vai pedir uma pizza do outro lado da cidade, a pizzaria mesmo diz, ó, não entregamos, tá? Porque vai levar 1 hora para chegar aí, né? E aí vai chegar a pizza fria, não vai adiantar pagar pelo transporte. Por outro lado, a unidade de extração de minério, ou seja, você tem que colocar a indústria de extração onde está o minério. Né? Então, não é para colocar onde está o consumidor, é para onde está o suprimento, que no caso seriam as minas. Né? Aí, ó,
Método a ser utilizado. A gente vai aprender isso agora. Então, imagine que nós temos uma engarrafadora de água mineral, né? A Santa Joana, a Indaiá, e possui uma unidade localizada em São Paulo. Aí eu tenho aqui as coordenadas. A longitude, né? Eu tenho a 630 e 330, coordenada horizontal e vertical. A empresa conta com 4 distribuidores localizados em Presidente Venceslau, em Bauru, em Franca e em São José dos Campos. O proprietário quer decidir onde está lá o centro de distribuição intermediário entre a fábrica e os distribuidores independentes. Certo? Aí, quais são os dados que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho que sair de São Paulo, eu tenho 155 mil litros. Chegando em Presidente Venceslau, eu tenho 25 mil litros. Em Bauru, 55 mil litros. Em Franca, 30 mil litros. Em São José, 45 mil litros. A sugestão do gerente é construir o centro de distribuição em uma área a ser delimitada dentro da região de São Paulo, portanto, não muito longe da fábrica. Tá? Cuidado com isso para a prova. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Vou calcular apenas uma média ponderada. Tá certo? Por exemplo, o representante de um dos distribuidores regionais tentou ser político e sugeriu que o centro de distribuição não deveria ser privilegiar nenhum dos distribuidores, localizando numa posição média em relação às coordenadas da fábrica e dos distribuidores. O distribuidor localizado em Bauru protestou. Afinal, ele é quem mais contribui com o volume de vendas, com 55 mil litros. Assim, defendeu que, por esse motivo, o novo centro de distribuição deveria ficar em Bauru. Lógico, ele é o que vende mais, então ele quer lá. O proprietário, então, decidiu que o método de gravidade, tal método leva em consideração a origem do insumo, que é São Paulo, e os destinos, que é Presidente Venceslau, Bauru, Franca e São José dos Campos. Beleza? Aí vamos fazer a conta, vem. Quem vai fazer a conta é a calculadora. Vamos lá. Então, ó. Então, o que é que consiste esse método? Eu vou calcular uma média ponderada entre as coordenadas, atribuindo maior peso à região que vende mais, para atender aquele cara lá de Bauru, que vendeu 55 mil. Então, vamos calcular a média ponderada para o eixo X. Eixo X, ó, é a primeira coordenada. X e Y aqui, ó. X e Y. X, Y. X, Y, X e Y. Então, só anotando o X. Então, ó, primeira coisa, São Paulo. 630 vezes quanto? Vezes 155 mil, ó. A quantidade de São Paulo aqui, ó. Mais Presidente Venceslau. 120 vezes quanto? Vezes 25 mil. 120 vezes 25 mil. Próximo centro é em Bauru. 410 vezes 55 mil. 410 vezes 55 mil. Quarto, Franca, 590 vezes 30 mil. 590 vezes 30 mil. E por último, São José dos Campos, 720 vezes 45 mil. E vai dividir por quem? Pela soma dos pesos, onde ele considerou como peso as quantidades vendidas. Então, eu tenho aqui, ó, 150 mil, mais 25 mil, mais 55 mil, mais 30 mil, mais 45 mil. Se eu somar a parte de cima, eu encontrei 173 milhões e 300 mil. E embaixo, eu encontrei 310 mil. Dividindo, eu vou encontrar 559,03, ou seja, aproximadamente 559. Certo? Isso é a minha ordenada no eixo X. É como se fosse a minha abscissa. Por exemplo, aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho o eixo XY
XY, e eu tenho a coordenada aqui 559, vou calcular a minha ordenada Y, e aqui vai estar a minha região, onde vai estar a minha empresa. Já no eixo vertical, eu vou trabalhar com Y. Então, e os valores de baixo são os mesmos. Ó, 330 vezes 150 mil, 510 vezes 25 mil, 410 vezes 55 mil, 650 vezes 30 mil, 350 vezes 45 mil. O peso é o mesmo, você vai somar as quantidades que cada um produz, certo? Então, aqui vai ficar 125 milhões por 310 mil. Essa divisão vai dar 403,23, aproximadamente 403. É aqui a minha ordenada. Então, a minha região a ser escolhida tem que estar nessa proximidade. 559 e eixo horizontal e 403 de eixo vertical. Então, isso dá ao proprietário as coordenadas 559 e 403. Então, se você chegar aqui, ó, eixo horizontal 559, é mais ou menos aqui a metade. E aqui mais ou menos 400. Se você traçar uma reta aqui e uma reta aqui, você vai encontrar que é Piracicaba, né? Leva a localização nas proximidades de Piracicaba. Tá aqui, ó, Piracicaba aqui, ó. Piracicaba. Né? Porém, no caso aqui, foi apresentado calcular as coordenadas será mais importante do que localizar no mapa, porque o fato da figura estar reduzida não permite clara a região. Aí, então, depois que você acha a região, o que você faz? Vai procurar lá a prefeitura, né? E vai procurar o quê? Benefícios, né? Benefícios, né? Por exemplo, se o cara lá, que tem um terreno, sabe que uma empresa quer vir para cá, o cara vai aumentar o preço do terreno, né? Tu tem que mandar um cara lá, né, sondar o terreno, para ver se aquele custo de implantação vai dar, tá certo? E aí, você vai precisar de São Carlos aqui vizinho, né? Aqui vizinho, para você analisar lá. Beleza? Então, o custo do recurso humano utilizado no processo de produção também pode variar de um local para outro local. Então, a Fiat quando veio para cá, né? A maioria dos engenheiros eram todos italianos. Eles tiveram que treinar o pessoal aqui, né? Para poder deixar a empresa funcionando. Então, a Fiat foi a primeira grande montadora do Brasil que localizou sua planta produtiva fora da região da ABC Paulista. Um dos motivos foi o alto nível de sindicalização do local, o que aumenta a risco de greve e pressão sobre salários. Ele foi obrigado a sair do foco, né, da confusão, né, do caldeirão lá. Né? Eu vou sair daqui, vou para um local mais afastado para eu conseguir, né, trabalhar da maneira mais tranquila. Então, as empresas precisam de pessoas preparadas para desempenhar as funções, decorrente da instalação de uma nova unidade produtiva. Né? Ou seja, quando em uma cidade vai receber uma empresa, não quer dizer que aqueles empregos serão absorvidos pelas pessoas. As pessoas precisam serem treinadas, né, para aquela função. Então, algumas atividades exigem conhecimento mais técnicos, como em usina, onde buscam profissionais com habilidade de relacionamento e interação. Então, existe um lado profissional, técnico, e hoje em dia existe um lado emocional. Né? Então, o ser humano que não consegue trabalhar com pessoas, né? Ele não é bem visto na empresa, porque gera confusão, gera desgaste, conflito. Né? Então, o cara vai colocar em xeque toda a capacidade técnica dele. A localização de instalações empresariais de pesquisa sobre a unidade universitária é um exemplo de busca de empresas por locais que possam oferecer recursos humanos. Ou seja, poxa, se eu quero criar uma empresa, eu vou levar a empresa para dentro da faculdade, porque lá eu vou pegar as mentes brilhantes.
né? Dentro da empresa. Tá? Já os fatores quantitativos, né, são os fatores que a empresa pode medir e comparar. Ou seja, eu posso medir o custo disso. Então, o custo do transporte de matéria-prima e do produto, eu consigo calcular o frete. Né? Já o custo do terreno, ele pode variar de um local para o outro. Existe área que pode ser mais valorizada que outras. Né? Então, se você vai alugar um galpão, né? Tu não vai alugar um galpão em Boa Viagem. Tu vai escolher, vai alugar um galpão, sei lá em Brasília Teimosa, tá certo? Que o do custo ele vai ser mais barato. Existe área que pode ser mais valorizada do que outra. Quanto maior a área que a empresa pretende utilizar, maior a influência do custo do metro quadrado, do terreno, dos custos de implantação. E vai depender o que, é que você vai oferecer, certo? E, por fim, os impostos, né? Então, imposto no Brasil que incide em diferentes níveis, municipal, estadual, federal. No nível municipal, a empresa deve pagar, entre outros, o imposto territorial, o IPTU, e a licença de funcionamento. Algumas prefeituras podem atrair, porque dando isenção, né? Ou uma carência de tantos anos para você pagar, né? Esses impostos. Para quê? Ou a prefeitura pode até doar o terreno. Né? Doa o terreno para quê? Meu objetivo é gerar emprego para a minha região. O imposto cobrado pelo Estado também possui grande repartição nos custos de operação. Então, são conhecidas no Brasil disputas travadas de Estado para receber fábrica do automóvel. Aqui em Pernambuco perdeu muita fábrica para João Pessoa, para Paraíba. Né? Porque aí o empresário ele vai para onde te oferecer mais condições. Então, é verdade que a fábrica da Fiat ficou ali na divisória, né? Ela ficou ali num ponto estratégico, ela tem as duas áreas. Aí, ó, fatores de entrega, rapidez de entrega da matéria-prima, dos produtos acabados, a qualificação do duro humano, né? Aí são termos qualitativos. Eu não tenho como medir isso. Né? O serviço público, por exemplo, vai ficar numa região onde o fornecimento de água é inconstante, a energia é de baixa qualidade, né? A comunidade que você está localizada é perigosa. Né? Então, esses fatores vão ter um impacto financeiro, não só diretamente, né? É de uma forma que vai influenciar na decisão da localização. Tu vai instalar um galpão e naquela região não tem água. Aí tu tem que instalar um poço, tu tem que instalar uma estação de tratamento. Então veja que o custo de implantação aumentou muito. Então, o governo local são responsáveis por serviços de saneamento básico, manutenção de vias, né? Então, o acesso da sua empresa até a via principal, como que é? Ah, 2 quilômetros entrando, poxa, 2 quilômetros de terra batida, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração. Né? Esses jogadores qualitativos. Por fim, a decisão de localização é importando o planejamento das operações, o que vai influenciar o quê? No desempenho da empresa em qualidade, em custo, em rapidez, em confiabilidade e flexibilidade. Lembrando que a mudança, a maioria das empresas, para você sair de uma região para outra, leva anos de decisão. Né? Não é pode ser, vou sair daqui e vou para ali porque é mais barato. Não. Tem que ser negociar. E às vezes o que ele faz? Ele usa a proposta do outro estado para tentar reduzir o de cá, porque é muito mais barato ele ficar aqui do que mudar toda a planta. Então, diversos fatores podem ser avaliados na decisão sobre melhor localidade para a instalação da unidade produtiva. Esses fatores terão peso diferente de acordo com o negócio da empresa. Já viu que tem empresa que não precisa se preocupar com a distância. Né? Então, empresas muito intensivas em recurso humano, ele depende do quê? Valorizar mais o aspecto qualitativo e financeiro da mão de obra.
Eu vou me localizar onde for mais fácil para a gente. Agora, empresa que depende de quantidade, por exemplo, empresa que tem um resort lá em Muro Alto. Então, o que a empresa faz? Contrata o ônibus para levar os funcionários, para economizar o quê? Do transporte, né? Eles têm pontos que o transporte ele passa, e ele, às vezes, ele leva o quê? Funcionário de vários condomínios, para reduzir custo. Vai a equipe de manhã e de tarde leva de novo. Além desses outros fatores quantitativos são influenciam a decisão, ou seja, bens ou de serviços. Tá? Atividade, a nossa primeira atividade, a segunda etapa, é essa aí, ó. Tá? Essa é a nossa atividade, que eu chamo de atividade 1. Tem os pesos, tá? Para a gente calcular exatamente a recomendação para a localização da fábrica. Cidade A, B e C. Certo? Beleza? Pessoal, amanhã, tá? Eu vou estar lançando as notas, tá? Um pouquinho de paciência. Eu me atrapalhei um pouquinho esse final de semana, mas alguém mandou mensagem aqui, eu nem vi o chat. Na verdade, foi a mensagem anterior. Então, assim que a gravação estiver disponível, eu libero, tá? A gravação e esse slide